Olá, eu sou a educadora Luana e hoje nós vamos ter uma aula de sociologia, né? Um tema bastante importante, de grande atenção, não só na mídia, mas dentro das nossas famílias, dos nossos conhecidos. Que tema é esse tão importante que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar sobre a valorização da terceira idade, da questão dos idosos. Como que surgiu, né? Para que possamos compreender, então, esse conceito, toda a abordagem que se envolve, nós precisamos entender o que é terceira idade. Muitas vezes pensamos que terceira idade é quando já está tudo acabado, a vida não faz mais sentido, né? Já estão muito idosos, então são termos que começam a aparecer e nós vamos nos familiarizando. Quando falamos então da terceira idade, nós temos que nos remeter a mais antigamente. Né? Nós tínhamos um grande desenvolvimento na humanidade por volta de 1500, né? Com a questão do Renascimento, e alguns pintores realizaram grandes obras, como esta obra que nós colocamos para vocês, que é de Tiziano, um grande pintor italiano, e nessa época ele retrata as três fases que nós consideramos, né? A infância, a maturidade e a velhice. Nessas três fases, nós podemos reconhecer os nossos familiares e nós mesmos, né? Nós temos a criança, temos já um jovem que já não é um adulto, mas é um jovem, e depois temos o adulto que possivelmente vai atingir essa maturidade que nós estamos falando. Então, como que a gente encaixa, né, a questão de idoso, de terceira idade? Vamos nos remeter a essa obra de Tiziano, que é de onde começa os nossos primeiros estudos, nos remete a esse termo. Então, essa palavra terceira idade se remete a essa época, certo? E ela é de 1511, ou seja, muito antigo, então é um termo que já vem sendo falado, porém nós temos mais destaque na mídia, né? Nas leis, que é o que nós vamos colocar aqui para vocês um pouquinho, para que possamos entender. Quando a gente fala então de idoso, de terceira idade, a gente tem que pensar que para tudo isso existe lei, para tudo isso existe proteção dessas pessoas, existe algo que defende essas pessoas e que pode auxiliar em muito. A gente está falando do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele veio com a Lei Federal número 10.741 de 2003. Quer dizer que essa lei ela já tem 20 anos. E com o desenvolvimento da sociedade, as mudanças, né, não só tecnológicas e outras, ela passa por constantes atualizações. E nós temos o dia 1º de outubro de 2003, quando foi sancionada essa lei. E, inclusive, é o dia que nós comemoramos o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Então, ficou um marco. É muito importante, porque não é só no Brasil, certo? A questão do dia 1º de outubro. A lei, nós temos a nossa lei, cada país tem a sua lei. Mas a nossa lei tem o nosso Estatuto do Idoso, porém a data é uma data comemorativa. Né? Então, quando a gente fala desse Estatuto de Idoso, né, é uma série de regras, de condições que os idosos podem ter, que os órgãos públicos têm que cumprir. O que ela engloba? Assistência social, saúde, transporte, moradia, cultura, tudo está dentro dessa lei que nós acabamos de falar, que é a 10.741, no ano de 2003. Então, nós colocamos essa imagem para vocês, porque ser idoso não é ser um velho, não é ser uma pessoa que não tem mais utilidade. Na verdade, o idoso ele tem sim que ser preservado a sua cultura, ele tem que ter oportunidades, dignidade, liberdade, né? Não é porque é idoso que tem que ficar fechado em casa, como nós falamos. Então é tudo isso. É uma temática muito importante para que nós possamos pensar nos nossos familiares. Colocamos para vocês novamente a questão da data. Então, o Dia Internacional da Terceira Idade, o Dia Nacional do Idoso, é no dia 1º de outubro. Já sabemos que o mês de outubro tem uma série de comemorações. Então, essa já pode entrar para o calendário de vocês também. Trazemos, então, uma atividade proposta, né, aqui para que possamos refletir um pouquinho sobre essa questão dos idosos. Na sua família tem idosos? Fica a nossa pergunta. Se sim, quantos idosos? A outra, moram sozinhos ou precisam morar junto com alguém? Quer dizer, se esse idoso ele tem independência, ele consegue realizar as atividades dele sozinho, por exemplo, cozinhar, cuidar das roupas, tomar banho sozinho, se locomover dentro da casa. Então, tudo isso é para a gente refletir
e anotar numa folha da maneira que você conseguir. Pode ser através de um desenho, pode ser através de frases ou palavras que sejam as respostas dessas perguntas. Então, se tem idosos, quantos são? E muito importante, se esse idoso consegue ser independente. Essa foi mais uma aula do Movo, até a próxima.